Fala pessoal, sou o Ronaldo com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. E Loki tá cada dia melhor. Que episódio! Cheio de reviravoltas, é muita coisa acontecendo, mudanças e ó, cara, plot twist é o nome do pessoal que tá roteirizando e tá dirigindo essa temporada. Gente, não é a mesma Marvel que fez Guerras Secretas. Não é a mesma Marvel que fez Miss Marvel. Não tem comparação. Loki tá em outro patamar e ainda bem que isso está acontecendo. E vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. O tear temporal é o coração da AVT. É onde o tempo bruto é refinado em uma linha do tempo física. Quanto mais as ramificações crescem, mais perto essa coisa fica do colapso. Como vamos entrar? Somente a pessoa que projetou pode abrir com o escaneamento da aura temporal dela. Aquele que permanece. E o quarto episódio da série chama Coração da AVT, porque ele vai trabalhar, vai se resumir ao que está acontecendo lá no tear, o tear temporal, que é o que está destruindo a TVA. E na verdade o tear também é aquilo que controla e que mantém a guerra multiversal controlada, sem os Kangs aparecendo. E depois do que acontece no final desse episódio, aí sim a gente já imagina o que vai acontecer, né? Esse episódio é o que vai linkar com Dinastia Kang, a gente já consegue perceber isso, mas eu tô me adiantando aqui. Antes de tudo, tá na hora do seu like, curte o vídeo aqui para me ajudar a levar o canal para mais e mais nerds como eu e como você, e também tem que se inscrever no canal com o sino das notificações ativado, não esquece, é bem rapidinho, clica ali, é de graça, não paga nada e você me ajuda um monte. E comenta para mim aqui embaixo, tá achando o que dessa segunda temporada de Loki? Agora eu quero levantar uma pergunta para vocês. Será que nós vamos ter uma terceira temporada de Loki? Boa pergunta. Sinceramente, com tudo que a Marvel tá organizando e tá elaborando, eu acho que não, né? A segunda temporada de Loki termina e com ela nós vamos ter a continuidade nos filmes. Então, Loki terceira temporada não deve ter. Mas me conta aí qual que é a sua opinião. Lembra também de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Compartilha lá no Twitter, compartilha, é X agora, não é mais Twitter. Compartilha no Face, no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha por todo lado, que você me ajuda bastante. Valeu, galera, do fundo do meu coração. E o que acontece no começo desse episódio, eu achei que a gente não ia ver tão cedo, porque o episódio anterior termina com aquele local onde a Ravonna e a Miss Minutes estão lá e ela diz que tem um segredo tão grande que vai deixar a outra com muita raiva. E aí eu achei, bom, eles vão enrolar pra dizer isso e de repente nem vão falar no quarto episódio, isso aí vai ser falado só lá no quinto, sexto, e a Marvel não segurou. Jogou na nossa cara no começo. Então a gente já começa com a Miss Minute contando aquilo que todo mundo já sabia, né? Quem acompanha aqui o canal já sabia, porque basicamente esse plot, ele existe nos quadrinhos, como quem acompanha quadrinhos sabe. A Ravonna Renslayer, na verdade, é o grande amor do Kang. E aqui ela foi o braço direito dele na Guerra Multiversal. A Ravonna foi a general principal do Kang para vencer a Guerra Multiversal. Do aquele que permanece, na verdade, é uma das variantes do Kang. E no final da guerra, quando estava tudo pronto e o tear estava construído e ele estava organizando tudo, ali a gente vê que ele fala para Miss Minutes apagar as memórias da Ravonna. E isso foi uma baita de uma sacanagem dele. Assim ele consegue controlar tudo sozinho. Agora a pergunta fica, o Kang, aquele que permanece, ele fez isso por quê? Porque ele achava que era uma melhor forma de poder manter a organização, ou ele queria o poder todo para ele? Comenta aí o que você acha. Logo depois nós vemos para onde o Victor Timely foi, né, teleportado, para onde ele passou, para onde ele entrou na porta e saiu e foi direto naquela sala da AVT, onde tem o quadro dos 3 Kangs. E se você reparar ali, cada um desses Kangs é diferente do outro. Não são 3 do mesmo. Cada um deles tem uma coisa diferente, um tem o capacete de um jeito, o outro tem o capacete do outro. E isso me faz crer que de repente a gente não tenha só um Kang nesse momento na construção da AVT, mas sim 3. E até por isso a gente vai ter aquela mitologia criada dos 3 Guardiões do Tempo, né? Então pode ser que haviam 3 Kangs e no final eles se juntaram. Vamos dizer que durante a guerra multiversal havia toda a guerra, e esses 3 Kangs se juntaram contra os outros e venceram. E no final aquele que permanece conseguiu derrotar esses 2 que haviam e ficou com o poder todo para si. Então é outra teoria que também eu já vi por aí surgindo. Mas o Victor Timely, ele tá ali todo apavorado, ele não sabe, né, daquilo, ele não é aquilo que ele imaginava. E ele acaba sendo encontrado pela B15, pelo Loki, pela Sylvie, pelo Mobius, e todos eles tentam convencer ele
a urgência do momento, porque a AVT tá sendo destruída, a gente sabe que a AVT está sendo destruída por causa do tear, e eles têm que convencer ele a segui-los e a confiar neles. E ele não tá muito afim de confiar não, também depois que aconteceu no outro episódio, que ele teve que fugir principalmente da Sylvie, quando ela chega ele fica mais, não, peraí, virou bagunça agora, né? Mas daí eles conseguem convencer ele, ele vai até o Ouroboros, e é ali, nesse momento, em que ele realmente percebe aonde ele tá, porque ele tá vendo o Ouroboros, e o Ouroboros tá vendo ele, e aqui a gente volta para aquela velho paradoxo, quem que criou quem? Quem que começou quem? Porque o Ouroboros fez o seu livro, Manual da AVT, em cima do que o Victor Timely escreveu para ele. Ele diz ali, não, tudo que eu fiz foi por causa do inventor do século XIX, assim assado. E o Victor fez o que fez porque tinha o Manual da AVT. Então é um verdadeiro Ouroboros, né? É a cobra comendo o próprio rabo. Inclusive ele fala disso na série. Isso é muito legal entender essa construção. E ali eles então estão falando sobre como é que eles vão fazer para consertar o tear. E no final de todas aquelas conversas, eles percebem que por mais que eles façam, tem aquela máquina que eles têm que passar lá dentro, e aí tem toda aquela coisa do Ouroboros falando, não tive tempo de fazer uma coisa bem feita, e tá super bem feito, é uma maquete incrível, né? Inclusive daí tem aquela discussão do Mobius e do Loki, esse aqui parece você, não parece você, aí a Sylvie chega e diz, não parece ninguém, ele tá de capacete. E aí o pessoal pode achar que essas cenas são meio bobas, é piada desnecessária, mas não é. Essas piadas, esse momento aqui, ele encaixa na forma como a série está sendo contada. Porque o Ouroboros e o Timely estão falando de termos extremamente técnicos. Termos que a gente não sabe o que é, que ninguém sabe, porque são termos que não existem, eles criaram isso. E o papel do Loki e do Mobius é fingir que estão entendendo e dizer, tá, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Que é exatamente o que a gente faz aqui do outro lado da tela, né? Então eu acho que esse tipo de conexão faz muito bem para a série e eles estão sabendo aproveitar muito. E de novo, Mobius e Loki fazem uma conexão incrível ali. A Sylvie, ela volta nesse momento a participar e ela entra nessa dupla e ela não fica de fora. Eu gosto muito da forma como a Sylvie está inserida, tanto nos dois últimos episódios aqui, principalmente nesse, porque agora ela não é a pessoa que está querendo destruir tudo, ela faz parte desse grupo que está tentando resolver a situação. Não salvar a AVT, mas resolver a situação, é uma coisa diferente. E ela participa, então ela encaixa ali como uma figura central também. Mas no final o Victor é quem percebe o problema, que é o decaimento do tempo e não sei o que, todos aqueles termos técnicos. Então ele mostra o protótipo que ele havia criado para salvar, para arrumar, para corrigir o problema que ele já tinha visto no próprio tear. E não sei se você reparou, mas esse protótipo é o mesmo equipamento que o Kang utiliza lá enquanto Mania. Sim, o trono do Kang, que a Vespa original ajuda ele a consertar, é esse protótipo aqui, só que em tamanho maior. Então a gente vai ver que o Victor, ele pensou nisso e agora eles iam utilizar, né? No final eles não conseguem, mas ele pensou nisso e isso vai ser a construção que vai levar o Kang a poder, então, viajar pelo multiverso. Então a gente vê esse easter egg que entra aqui e começa então a linkar com tudo que está acontecendo. Então, por que eu acho que Loki não é a mesma Marvel do Guerra Secreta, não é a mesma Marvel do Miss Marvel? Porque aqui eles voltam a ligar tudo, voltam a conectar as coisas e de uma forma coerente, tá? Então, o que nós tínhamos lá em Guerras Secretas foi uma tentativa de fazer uma coisa mais mundana, uma coisa mais urbana, mas vinculado ao Galáctico, e não deu certo, não funcionou, não ficou legal, ficou desconectado com o resto, já que então nós temos uma coisa que está totalmente fora, porque Loki acontece fora do tempo, ele não nem acontece dentro do multiverso, ele está fora do tempo, e mesmo assim ele está se conectando. Então, a Marvel, espero que tenha voltado a encaixar, né, na sua construção de roteiro e de história. Em meio a tudo isso, a gente ainda está vendo a questão da própria AVT, da burocracia da AVT sendo recriada ali, porque a B15 agora ela está praticamente no comando ali, junto, né, com a B14 e tal, elas estão ali nessa construção de o que vai ser a nova AVT. E eles têm um bando de prisioneiros, eles têm o X5, que era o Brad, né, que foi pego lá no segundo
episódio, e nós temos a Dox, que também está presa com seus homens minutos ali, e o que fazer com eles? Porque a AVT antiga, ela podava, né? Podava todo mundo que era contra, era só podar e acabou. Agora não, agora eles não fazem mais isso, eles não podam mais, eles não tiram as pessoas da linha do tempo, eles não podam linhas do tempo, eles preservam a vida. E a B15 então começa um trabalho de tentar convencer a Dox e seus homens minutos a proteger a AVT, porque é isso que a Dox faz, ela protege a AVT. O Brad já tem uma pegada diferente, ele quer voltar para a vida dele na linha do tempo sagrada, onde ele tinha, né, a sua vida boa, que ele gostava e tal, ele quer deixar a AVT. E é aí que a Miss Minutes e a Ravonna, elas vão então pegar o cara, porque elas abrem o portal ali, entram, e quando chegam ali, elas tentam convencer o pessoal exatamente com isso. Quem ajudar ela a recuperar o poder vai ter então a sua vida na linha do tempo. O X5 vai ser obviamente aquele que vai do lado dela, já os outros não, e ela então vai utilizar a mesma armadilha que o Loki utilizou no X5 para ele contar onde é que estava a Sylvie, lá no segundo episódio, só que aqui ela não para, né? Então a cena é bem pesada, eles não mostram a cena, obviamente, mas até porque perderia a classificação indicativa da Disney, mas o que a gente consegue ver, né, é aquele negócio vai fechando as pessoas e espreme ali dentro. Quando a B15 chega, dá para ver o horror na cara dela ao ver o que aconteceu. E é nesse momento que a coisa desanda, né? Porque a Miss Minutes tenta, então, retomar o poder, retomar o controle ali, começa a controlar tudo, os time pads não funcionam e tudo estava pronto para acontecer lá no Tear do Tempo, quando isso acaba sendo bloqueado, porque a Miss Minutes começa a recuperar o poder e a Ravonna também. Só que daí o Ouroboros é o cara que sabe tudo. O Ouroboros é o verdadeiro dono da AVT. Ele consegue dar uma volta em praticamente tudo. Ele só não conseguia fazer com que conseguisse abrir as portas sem o timing, né, por causa da aura temporal dele que precisava ser escaneada. Mas ele consegue então dar uma volta no que a Miss Minutes está fazendo e consegue então reiniciar o sistema, inclusive a própria Miss Minutes, ela acaba sendo reiniciada e dá uma sumida ali. E eles recuperam o poder. Aí nesse momento o Ouroboros fala que todos os protocolos de segurança vão cair, né? Vão estar fora. E inclusive quem podia usar magia vai poder utilizar, e é aqui que o Loki e a Sylvie se aproveitam nesse momento para utilizar a magia. E lembra do primeiro episódio? Cara, esse episódio linka tudo. No primeiro episódio, nós vemos a Sylvie abrindo a porta e o Loki sendo podado. E eu falei para vocês na minha análise do primeiro episódio que quem podava o Loki era o Loki, mas o Loki do futuro. E aqui tá, né? A gente vê isso acontecendo exatamente nesse momento em que a Renslayer tá tomando, né, o controle, e aí a Sylvie fica presa dentro do elevador, ela abre o elevador, e então o Loki poda o próprio Loki, que tá ali numa cena que demorou um pouquinho mais do que demorou lá no primeiro episódio. Lá no primeiro episódio parece que ela foi mais rápida. Aqui teve um drama um pouquinho maior, mas tudo fez sentido no final. E nós vamos ver o Brad sendo controlado pela Sylvie e podando a Renslayer. Não, calma, a Renslayer não morre, obviamente. Quando a gente sabe que quando a pessoa é podada, ela vai para o limbo. Então, aonde a Renslayer tá no limbo. A gente já viu até imagens soltas e dos trailers e tal que mostram a Renslayer nesse lugar, né, com esse tom roxo que é o limbo. Eu acho que ela vai arrumar o controle do Alioth, aquela criatura de fumaça que come o que é jogado lá nesse limbo. Então eu acho que ela vai dar um jeito de controlar essa criatura, porque ela já fez isso antes junto com aquele que permanece. Só que ela não lembra. Então eu acho que de alguma forma a Miss Minutes deve dar uma liberada ali nas memórias dela, e ela vai lembrar como usar e vai tentar usar o Alioth nesse momento. Falando da Miss Minutes, deixa eu só falar uma coisa. No momento em que elas estão usando o aparelho para espremer o pessoal da Dox, a cara da Miss Minutes é muito psicopata. Nossa, essa inteligência artificial é muito psicopata. Se as inteligências artificiais que a gente está criando agora forem que nem ela, nós estamos ferrados, gente. A gente tá fudido! Bom, o Loki e a Sylvie voltam para o coração da AVT, aonde eles decidem que o Loki é quem vai levar aquele aparelho lá dentro do Tear. Só que ele tem que ser muito rápido, porque a radiação temporal ali é muito forte, está muito mais forte do que quando o Mobius foi. E o Mobius quase morreu, a gente lembra disso. E o Timer então decide, depois de colocar a cabeça, esse é um detalhe importante, quando ele coloca a cabeça lá para ser escaneada, não aparece muito, fica uma coisa bem vaga, isso aí não foi nada, mas para mim tem alguma coisa. Eu acho que naquele momento alguma coisa do Aquele que Permanece foi feito o download para a cabeça do Timely. Olha a teoria doidona minha, mas eu acho que sim, porque é depois dali que ele diz, não, eu acho que tem que ser eu.
eu acho que eu que tenho que fazer isso. E aí ele faz, e quando ele sai, ele é espaguetificado na hora. É espaguetificado, né? Ele vira espaguete na hora. E eu acho que ele sabia que isso ia acontecer e ele não foi simplesmente morto. O Time não morreu, ele foi colocado em direção a se tornar o Kang, a se tornar aquele que permanece. Posso estar ficando louco nisso, posso estar viajando, mas olha que tem alguma coisa por trás disso. Será? E é nesse momento que o Tear, ele explode, ele acaba de uma vez por todas, né? Ele vira um Big Bang e o episódio termina com essa luz, né? Aumentando o rosto do pessoal ali desesperado, com medo, e foca no Loki, nos olhos do Loki. Não temos cena pós-crédito, mas pelas cenas que a gente já viu, nós vamos ver o Loki, por exemplo, na loja de jet ski. Então foi falado muito que o Mobius gosta do jet ski, que ele queria andar de jet ski, não sei o quê. Eu acho que no episódio 5 nós vamos ver o Loki tentando resgatar o pessoal. Tá? Então, obviamente, não foi o fim. A AVT pode ter sido destruída, mas o Loki, ele vai conseguir de alguma forma continuar esse processo de recuperar a Sylvie, recuperar o Mobius, ir atrás do Ouroboros, a B15, onde é que eles estão para tentar trazer de volta o time para se preparar para a Guerra Multiversal, que é o que vai acontecer agora. E o episódio 5 então vai ser em torno dessa busca. Já o episódio 6 ele vai finalizar, são 6 episódios, e ali nós vamos ver, eu acho, o começo da Dinastia Kang, que vai estourar lá no cinema, lá no filme Dinastia Kang, que vai vir em 2025. Então, pessoal, é isso. Tô louco para ver os próximos 2 episódios. Quero saber de vocês. Coloca suas teorias aqui embaixo. Me conta o que vocês estão achando de Loki e dessa pegada da Marvel, trazendo uma coisa diferente, trazendo uma coisa melhor. E vocês estão sabendo que vazou as cenas pós-créditos de The Marvels, que vai vir agora dia 9 de novembro no cinema. Eu vou pro cinema, vou assistir, vou trazer em primeira mão para vocês. Então lembra do like, lembra de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo e não perder um vídeo. E o sino das notificações também tem que estar ativado. Forte abraço e se cuidem.